vou começar a aula de hoje discutindo algumas evidências experimentais para que a gente confie nesse resultado, no resultado da dilatação do tempo. Uma dessas experiências foi realizada em 1971, porque já nessa ocasião já se conseguia construir relógios de altíssima precisão, relógios atômicos, e se colocou um relógio atômico dentro de um avião e um relógio atômico sincronizado com este na Terra. Esse avião andou em volta do nosso planeta durante um certo tempo. Quando ele chegou de volta, foi identificado que havia uma diferença entre os dois relógios. O relógio que estava em movimento, ele se atrasou ou se adiantou em relação ao que estava parado? Ele se atrasou em relação ao que estava parado, né? E esse atraso, nessa experiência, chegou a 200 nanosegundos, que é um intervalo de tempo que, com um relógio preciso como esse, é possível de ser medido. Outra evidência experimental bastante importante é a que diz respeito ao tempo de vida de partículas instáveis. Existe uma partícula instável chamada o meson mu, às vezes chamada de muon. Partículas instáveis, elas são criadas e elas decaem, elas duram um certo tempo e decaem em outros subprodutos. Este meson, ele é criado em colisões nucleares que são produzidas pelos raios cósmicos que alcançam a nossa atmosfera. Tá? Então, raios cósmicos são partículas que são emitidas pelo Sol, trafegam entre o Sol e o nosso planeta. Quando chegam no topo da atmosfera, encontram outros núcleos, os núcleos dos átomos que compõem a atmosfera, colidem, algumas delas colidem com esses núcleos. Nessas colisões, certas partículas são criadas, são geradas. Uma delas é esse meson. Esse meson, se a gente mede o tempo de vida dele no laboratório, a gente encontra um tempo de vida, eu vou usar essa nomenclatura aqui, de 1,5 microsegundos. A terminologia que eu estou usando, T1,5, é chamada o tempo de meia-vida do meson. Meia-vida é o tempo que demora para metade de uma amostra sumir, decair. Tá? O tempo de meia-vida do meson é 1,5 microsegundos. Eles são criados, como eu mencionei, no topo da atmosfera. O topo da atmosfera está a uma altura, é meio vago isso, aproximadamente 60 quilômetros. Esses mesons são criados com velocidades muito altas, com velocidades comparáveis com a velocidade da luz. A velocidade da luz pode ser expressa como 300 metros por microsegundo. Lembra disso? É uma maneira esperta de escrever a velocidade da luz. 300 metros por microsegundo, veja só, se esse meson está andando com a velocidade da luz, ele tem velocidade muito alta, perto da luz. Se ele tivesse com a velocidade da luz, antes de metade, quer dizer, o tempo que demoraria para metade dos mesons criados serem destruídos é 1,5 microsegundo, que significa que ele teria andado 450 metros. No entanto, esses mesons são detectados na superfície da Terra, depois de terem andado 60 quilômetros. 60 quilômetros equivale a cerca de 200 vezes esse percurso, né, de 450 metros, ou até mais, cerca de 200 vezes, 200 e poucas vezes. Ou seja, 200 e poucas meias-vidas depois, imagine, em cada meia-vida, metade desaparece, né? Então, na primeira meia-vida, vamos supor que tivesse 100, sobram 50. Na próxima, metade desses desaparecem, 25. Você viu que rapidamente essa conta vai chegar a nada, né? Depois de 200 meias-vidas, você não esperava ver nada, tá certo? Você pode até 200 meias-vidas, quer dizer, para cada meia-vida decai pela metade esse número, então o número depois de, sei lá, n grande, depois de n meias-vidas, seria o número inicial dividido por 2 elevado a n, né? Porque a cada meia-vida, metade desaparece. Se você colocar o número 200 ali, você vai ver que n0 sobre 2 elevado a 200 é uma coisa minúscula. E, no entanto, a gente identifica a presença desses mesons na superfície da Terra. O que está acontecendo?
O que está acontecendo é uma comprovação do resultado relativístico. Porque o tempo de meia-vida é medido no referencial em que o meson está em repouso, o meson é estacionário. Então, esse é o tempo de meia-vida no referencial, Luciano, que caminha junto com o meson. Certo? Ora, mas se ele caminha junto com o meson, o tempo medido do lado de fora, o tempo medido do referencial estacionário com relação à superfície, vai ser dilatado por um fator gama. E esse fator gama, lembre, ele cresce à medida que a velocidade fique cada vez mais perto de c, a velocidade da luz. Vamos ver quanto tempo seria necessário para que metade desses mesons chegasse até a superfície. Qual seria essa meia-vida, né? Se é 1,5 microsegundo que ele demora, então, se o tempo próprio é 1,5 microsegundo e se o tempo é 200 vezes isso no referencial da Terra, significa que o fator gama é da ordem de 200. E, de fato, esse fator gama da ordem de 200 é comparável à velocidade identificada desses mesons. Quer dizer, o fato de que os mesons sobrevivem até a superfície da Terra é uma comprovação direta da dilatação do tempo. Imagina que eu tenha um foguete que vai do Sol até Saturno. A distância medida no referencial do Sol entre o Sol e Saturno esse dado é real, 1,43 vezes 10 elevado a 12 metros. Distância essa medida no referencial do Sol. No referencial do Sol, Sol e Saturno estão aproximadamente estacionários. Claro, Saturno está no movimento de translação anual em torno do Sol, mas esse movimento se dá com velocidade muito abaixo da velocidade da luz, de modo que, em primeira aproximação, eu posso imaginar que eu meço essa distância com o Sol e Saturno, ambos parados ou com velocidades muito pequenas. Vamos imaginar que esse foguete anda com uma velocidade de 0,9 c. Um foguete que nós não sabemos construir ainda, né? Um foguete que anda com 90% da velocidade da luz. E vamos determinar quanto tempo leva essa viagem para um observador que está parado com relação ao Sol e para um observador que está parado com relação ao foguete, para o astronauta. Muito bem, lembre, sempre que a gente pensar em problemas relativísticos, vale a pena a gente caracterizar com clareza quais são os eventos que a gente vai observar. Eu quero medir o tempo que leva o foguete para ir do Sol até Saturno. Então, os eventos que eu vou considerar são os seguintes. O primeiro deles, evento 1, o foguete está na posição do Sol. Eu vou dizer x do foguete, posição do foguete, é igual à posição do Sol. Certo? O evento 2 é quando o foguete chegar em Saturno. Então, a posição do foguete será igual à posição de Saturno. Estou descrevendo os eventos usando as coordenadas medidas no referencial S. Vou destacar isso. S, que coincide com as letras iniciais de Sol e Saturno, é o referencial no qual o Sol está parado. Vamos descrever esses mesmos eventos, no referencial S'. S' é o referencial do foguete. Como é que você descreve o primeiro evento? O referencial do foguete, a origem desse referencial, está no próprio foguete. Tá legal? Então, como é que eu descrevo o primeiro evento? O foguete está bem do lado do Sol. Para facilitar a sua vida, x' do foguete é 0 o tempo todo, ao longo de toda a viagem, né? Como é que você caracteriza o primeiro evento? O foguete estar do lado do Sol. X' do Sol, cuidado, porque é no referencial do foguete, x' do Sol igual a x' do foguete, que é 0. E como é que eu caracterizo o segundo evento? X' de Saturno igual a 0. Observe que ganhamos de graça um referencial muito especial, um referencial no qual os dois eventos acontecem na mesma posição. Estão vendo? Então, o referencial do foguete, o referencial S', é o referencial no qual o intervalo de tempo entre os dois eventos será o intervalo de tempo próprio. Está claro para todo mundo? Então, esse intervalo aqui vai ser o intervalo
próprio. Por causa dessas duas igualdades, nós temos que ΔT' é igual a ΔT0. Agora, eu sei determinar com facilidade qual é o tempo que leva a viagem do Sol até Saturno no referencial S. Por quê? Porque no referencial S, a distância a ser percorrida é essa aqui. Lembre que essa distância foi medida no referencial do Sol. E a velocidade do foguete neste referencial está aqui, é 0,9 c. Cinemáticazinha trivial, não é? A gente calcula o intervalo de tempo medido em S. Eu vou dividir a distância pela velocidade. Isso aqui vai ser 1,43 vezes 10 a 12 metros, dividido por 0,9 vezes 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. O resultado dessa conta é 5.300 segundos. Então, acabei de descobrir qual foi o intervalo, qual foi o tempo, qual foi a duração da viagem do Sol a Saturno no referencial do Sol. E no referencial do foguete? Qual vai ser esse tempo? Eu sei qual é a conexão entre o intervalo de tempo medido num referencial qualquer e o intervalo de tempo medido no referencial próprio. Tá certo? Está aqui a conexão. Então, ΔT0 é ΔT sobre gama. Então, interessa descobrir quem é gama. Gama é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta 2. Beta é a velocidade dividida pela velocidade da luz. Né? Eu, de propósito, já botei 0,9 c. Divida por c dá 0,9, então dá 1 menos 0,9 ao quadrado. ΔT0 igual a ΔT dividido por gama. Então, isso aqui vai ser raiz de 1 menos 0,9 ao quadrado vezes 5.300. E isto dá 2.310. Então, esse é o intervalo de tempo medido pelo foguete. O astronauta, ele mede um tempo que é menos da metade do tempo medido por quem está no Sol. Esse tempo é um tempo real, não é um tempo imaginário. Tudo dentro desse foguete anda com o tempo dilatado, ou seja, anda mais lentamente. Esses relógios atrasam o tempo. Veja só que a viagem dele demorou menos tempo do que essa daqui, não é verdade? Significa que o astronauta envelheceu menos do que a irmã gêmea dele, que ficou na Terra. Então, quando ele chegar em Saturno, né, ele está mais jovem do que a irmã gêmea que ficou. Isso aqui não é o tempo que demora uma pessoa na Terra para receber a informação de que o foguete chegou a Saturno. Tá? Lembre, o tempo que levou, esse tempo, o tempo que eu observo, não é que eu meço. Eu vou fazer uma distinção entre observar e medir. Observar eu preciso receber um sinal luminoso para enxergar que ele chegou lá. Medir, não. Medir, eu pergunto ao relógio que está lá do lado dele, tem sempre um relógio do lado dele, qual foi o instante em que ele chegou lá. Tá certo? Medir é um procedimento preciso. Observar, não. Observar depende da informação chegar até mim. Veja que a informação para chegar até mim não vai chegar nesse tempo, né? Porque ainda tem o tempo de trânsito da luz de Saturno até o meu olho para eu perceber que ele chegou lá. Legal? Esse exemplo nos leva a um famoso paradoxo, que é o paradoxo dos gêmeos.